Galera, é o seguinte, você se lembra como foi a sua primeira vez em cada videogame que você já teve? Geralmente a primeira vez que a gente coloca as nossas mãos em um videogame que acabamos de comprar e ligamos pela primeira vez é marcante. É nesse momento que vemos o que o console é capaz de fazer comparativamente com o console anterior que você teve. É nesse momento que a nova geração precisa fisgar o jogador e mostrar do que ela realmente é capaz. No PS1, por exemplo, eu lembro que fiquei fascinado com os ambientes em 3D dos jogos da saga X-Men, que foram os primeiros jogos que eu comprei para o meu PlayStation 1. Era tudo meio apocalíptico e sombrio, mas cheio de detalhes. Para quem vinha de um Mega Drive, isso gerou uma diferença significativa. Então, quando eu cheguei no PS4, a minha expectativa era de que esse impacto inicial que eu tive com consoles como o PS1 fosse acontecer mais uma vez da exata mesma forma. Mas bem, não foi isso que ocorreu. Para ser mais específico, digamos que como a gente já tinha alcançado resultados surpreendentes em gerações anteriores, começou a surgir uma certa dificuldade dos desenvolvedores em surpreenderem a gente com a qualidade final dos gráficos do produto, assim como também surgiu uma necessidade de entendermos mais o que alguns jogos estavam entregando de fato para conseguir compreender tudo o que eles estavam fazendo tecnicamente. Apenas o olho nu não era mais o bastante. Digamos que sem conhecimento, na minha primeira vez no PS4 parecia tudo ser a mesma coisa, e por isso eu demorei a me surpreender com o console de 8ª geração da Sony num primeiro momento, mas quando eu tive consciência de tudo que ele estava fazendo, parece que os detalhes começaram a surgir pra mim, e foi aí que de fato eu me senti na nova geração. Inclusive, sabia que você pode comprar o seu PS5 economizando se aproveitar os preços da Forte Games? Não só o PS5, mas o PS4 tá com preço incrível lá também. Ah, e sem esquecer de você que prefere portáteis, a Forte Games está trazendo o Steam Deck com o melhor preço do mercado. E é tudo muito seguro, tá? Todas essas são pessoas que já compraram na Forte Games, e os preços são bons assim, porque a loja não precisa pagar nenhuma taxa para plataformas externas como o Mercado Livre, por exemplo. Então ela converte essa taxa em desconto para poder melhorar os preços para você. E fica tranquilo, durante a sua compra ela faz questão de te manter informado sobre o seu produto a todo momento. Até foto no WhatsApp com o seu console sendo enviado eles te mandam. E claro, para proteger o seu dinheiro, a loja ainda usa o sistema do Mercado Pago para te dar mais segurança. Ou seja, seu dinheiro só chega na loja quando o seu produto chega para você. E para te dar ainda mais facilidades, você tem desconto à vista, pode parcelar em até 12 vezes e tem direito até a frete expresso de graça. Em 5 dias, o seu produto tá chegando para você. Então aproveita para garantir o seu console na Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. O novo console da Sony da época foi lançado em 2013, mas ele ainda não era uma prioridade. Não existia nenhum jogo que de fato estava me instigando a comprá-lo, e o que eu estava encontrando na 7ª geração ainda me satisfazia. Até que houve um anúncio. Não é nenhum segredo que Hideo Kojima é um dos meus maiores ídolos. Na minha opinião, ele talvez seja o melhor contador de histórias dentro da indústria dos videogames. E como a gente estava saindo de uma geração em que a gameplay, especificamente de jogos de ação, começou a se tornar popular e obstruir elementos de narrativa, encontrar alguém que ainda fizesse isso estava ficando cada vez mais raro. Por isso que a minha primeira experiência com um jogo de nova geração no meu PS4 não foi um jogo de Hideo Kojima, mas sem dúvidas ele foi o impulsionador para que eu determinasse um prazo limite para comprar o meu console. Kojima tinha anunciado seus próximos jogos da franquia Metal Gear. Esses dois jogos seriam jogos complementares. Por alguma estratégia que possivelmente veio da Konami, o primeiro título viria em 2014 e seria uma espécie de prólogo, algo bem curto, e o restante do game seria lançado em 2015. Nesse período, através da campanha de marketing, nós já tínhamos noção de que o jogo entraria na nova era de videogames usando um novo motor gráfico, e isso deu muita noção do que esperar num PlayStation 4. Assim, em 2014, Metal Gear chegou com visuais fotorrealistas. Era um verdadeiro convite para comprar o console da Sony, e como em 2015 a versão final do jogo seria lançada, não tinha mais como esperar para entrar na nova geração. Eu já tinha uma TV em 1080p em casa esperando por ele. Esse era o grande avanço que o PS4 estava prometendo. Ele iria tirar os jogos dos 720p, que era o padrão do PlayStation 3, para consolidar de fato o 1080p. Então, com os pré-requisitos fora do caminho, em um dia ensolarado fui ao centro comercial da cidade e comprei finalmente o meu console. Mas a versão final de Metal Gear ainda não tinha saído, então eu precisava de um jogo para poder testar no videogame. E o primeiro que eu pensei foi Infamous Second Son. Não houve um motivo necessariamente especial para essa escolha, a não ser que eu já conhecia o histórico da empresa e tinha gostado dos trabalhos anteriores dela. O problema é que, ao ligar meu console na minha TV em 1080p pela primeira vez, justamente por já conhecer os trabalhos anteriores, eu não senti muita diferença ao trocar de geração. Aquele impacto visual que o PS1 me proporcionou, num primeiro momento o PS4 não conseguiu trazer, e hoje em dia é bem mais fácil de entender o que aconteceu ali.
O que acontece em primeiro lugar é que Infamous Second Son não se distanciou das raízes de como se apresentar enquanto jogo quando a gente compara com os games da saga lançados para PS3. E isso não necessariamente tem a ver com gráficos. A maneira como você explora o mapa, o que você consegue fazer na gameplay e até a movimentação do personagem são essencialmente as mesmas vistas nos títulos anteriores. Não houve nenhuma grande revolução nesse sentido. Depois, em segundo lugar, a gente precisa lembrar que a geração do PS3 por si só já teve um salto muito robusto na qualidade visual e a partir dali realmente começou a ficar difícil de ter grandes apostas gráficas. E por fim, em terceiro, faltou conhecimento da minha parte. Infamous Second Son trouxe inúmeros recursos novos que agregaram para a qualidade gráfica do jogo, mas como eu não tinha conhecimento para poder discernir o que era da responsabilidade do PS4 e o que não era muito mais fácil simplesmente falar que não teve mudança gráfica do que assumir que, de uma forma muito distinta da que eu estava acostumado nas gerações anteriores, o jogo parecia ter evoluído de alguma maneira. Eu só não entendia como. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente vai em busca desse entendimento para poder saber o que é a responsabilidade do PS4 e o que não é, assim como também a gente aceita que os visuais estão melhores, mas a gente não consegue compreender como esses visuais ficaram melhores. Se você comparar as gerações desses jogos, vai reparar que no PS4 a imagem é muito mais limpa e isso proporciona que elementos em tela chamem muito mais a atenção. Tudo isso dentro dessa comparativa entre as gerações para a gente entender o que o PS4 trouxe, começa com o modelo do personagem, por exemplo. É muito difícil encontrar qualquer tipo de serrilhado na composição dele, assim como também é muito mais fácil perceber que o mundo agora parece ser mais vibrante e principalmente mais consistente do que nos jogos anteriores. Então, começando a estudar, a gente entende por que existe essa diferença e vê que, para muito além disso, esse jogo traz novos elementos que acabam se destacando na jogatina e que provavelmente o PS3 não daria conta. Só que a gente não dava valor a isso porque, no fim das contas, o PS3 mascarava isso tudo muito bem com diversos truques. Os desenvolvedores tiravam leite de pedra naquele período usando a criatividade e, além disso, são elementos discretos. Mas quando você aprende a reparar neles e em como eles são executados e qual o resultado final com eles em tela, você vê que eles fazem toda a diferença. Por isso que o modelo do personagem começa chamando a atenção no que diz respeito a toda essa consistência que a gente vem comentando. Delsin, o protagonista, tem uma composição feita por mais de 60 mil polígonos, o que explica ele ter tantos elementos acoplados a ele individualmente, ou seja, nada é texturizado, tudo é em 3D, bem como também a maneira como o corpo dele é suavemente arredondado. Não existem aquelas quebras poligonais nas arestas dos modelos. Aqui existe tanta concentração de polígono que tudo isso foi suavizado, inclusive cada acessório dele. Não sei se você sabe, mas só o gorro desse personagem tem cerca de 7.500 polígonos. Na geração passada, um personagem inteiro podia ter essa contagem poligonal. Para um período em que os jogos ainda estavam começando a se revelar no console, isso é um número bem alto nessa contagem. Numa comparativa, o Kratos de God of War, que foi lançado em 2018, 4 anos à frente de Infamous, teve cerca de 80 mil polígonos na construção. Isso é importante para a gente ter dimensão do quanto a Sucker Punch, que foi a desenvolvedora desse jogo, já estava pensando em como desenvolver usando o poder do hardware do PlayStation 4. E de fato, isso ajudou a passar um aspecto mais suave para o personagem, mas outros elementos que o distinguem completamente dos jogos anteriores na geração do PS3 são a resolução, os efeitos combinados a ela e o que tudo isso proporciona. O Infamous 2 no PS3 era um jogo bonito, mas sofre com muitos serrilhados em uma resolução de 720p. O que acontece com ele é que geralmente ele tem muita coisa vibrante em tela que se destaca, e isso é um mérito para o jogo, mas ele faz tudo isso sem aplicar nenhum anti-serrilhamento. Os 720p naturalmente não dariam conta sozinhos. Só que no PS4 isso não foi um problema, porque o salto fez com que a resolução fosse para 1080p e isso gerou uma diferença absurda. É esse o elemento que chamava a atenção quando você saía de um PlayStation 3 para poder migrar para o PS4 logo quando ele chegou no mercado, mas nem sempre você conseguia explicar essa diferença que você estava vendo. Foi esse elemento que permitiu aos desenvolvedores basicamente que eles conseguissem inserir mais efeitos visuais em tela ou mais elementos visuais, porque toda a quantidade de pixels agora conseguia comportar esses novos elementos em tela sem danificar a aparição deles com serrilhados ou algo do gênero. Por isso, valorizar o 1080p foi algo primordial quando o PlayStation 4 chegou. Essa resolução fez com que a imagem ficasse muito mais limpa. Era muito mais fácil observar o cenário enquanto fazia a exploração do mapa agora com todos os elementos presentes. Só que o 1080p sozinho não daria conta de uma imagem tão cristalina assim. E é aí que descobrimos que o jogo usa uma combinação de duas técnicas de anti-serrilhamento, além de rodar em 1080p. Uma delas foi o mesmo tipo de anti-serrilhamento que God of War 3 usou no PS3,
que foi extremamente competente, diga-se de passagem. E a outra técnica foi um anti-serrilhamento temporal, que usa dos pixels já renderizados em frames anteriores para poder reconstruir os futuros. E o resultado é esse. Infamous Second Son tem uma das imagens mais limpas e cristalinas da geração do PS4, e não é exagero algum dizer isso. Mas nessa hora, a gente começa a se perguntar o que essa imagem tão limpa queria mostrar. E de fato, embora eu não ache que essa deva ser uma responsabilidade entregue ao jogador, se você não tiver o mínimo de conhecimento mais técnico, nem tudo que um jogo de início de geração proporciona, você vai conseguir captar. A maneira como as novas gerações estão avançando está muito diferente do que um dia já aconteceu. Antes, a qualidade geral da imagem sempre foi o foco, e o avanço era gigantesco quando a gente comparava uma geração com a outra. Hoje em dia, o foco está muito mais voltado para detalhes, e é nesses detalhes que a gente precisa se focar para entender o que está acontecendo. Eu, pelo menos, precisei estudar para entender o que eu estava jogando naquele período. A primeira grande inovação, por exemplo, foram os reflexos. Hoje em dia, a técnica se tornou comum, mas na época, os reflexos por espaçamento de tela eram uma grande novidade e estavam se tornando cada vez mais populares. Esses reflexos conseguem renderizar o que está acontecendo no cenário com uma capacidade praticamente ilimitada e com um custo muito baixo para o hardware. Tanto é que, até hoje, a gente já está no PS5 e mesmo assim diversas desenvolvedoras permaneceram usando o recurso. E como em Infamous as superfícies são intencionalmente capazes de renderizar reflexos, a técnica não foi um problema, foi uma solução. Mas como vocês já devem saber, se a cena que precisa ser refletida deixa de ser pega pela câmera, ela para de ser refletida com essa técnica. E como o PS4 tinha mais memória de vídeo disponível do que o PS3, isso foi driblado porque além do espaçamento de tela, existem inúmeros outros recursos aqui que mascaram essa deficiência. Eu sei que muitos de vocês a essa hora já devem estar esperando eu falar dos reflexos usando cube maps pré-calculados. E de fato eles existem aqui. O recurso foi muito utilizado no PS3 e como o PS4 teve mais poder, ele foi combinado com a técnica anterior. A grande sacada da mudança de geração por aqui, no entanto, é que como existem duas técnicas diferentes para poder renderizar os reflexos, o mundo desse jogo parece ser muito mais vivo do que o dos anteriores. No PS4, diferentemente do PS3, que queria mostrar apenas que existia um reflexo ali, independente de ser um reflexo estático ou não, agora o jogo podia se preocupar se os eventos do mundo real iriam acontecer também nos reflexos, e quando isso não pudesse acontecer, ele podia se preocupar em como mascarar os problemas para não quebrar a sua experiência. Só que o que eu realmente preciso falar aqui é como artisticamente esse jogo brinca aos montes com a luz para poder não apenas deixar os ambientes bonitos e vivos, mas também complementar ainda mais esses reflexos. Percorrendo Seattle, que é onde o jogo se passa, dá para ver que inúmeras superfícies são preenchidas pelo brilho da luz especular para indicar que alguma luz está sendo refletida por ali, e isso acarretou em dois fenômenos visuais especificamente. O primeiro fenômeno é que isso consegue esconder qualquer problema com um reflexo feito com Cube Map. A gente já entendeu que o Cube Map está ali basicamente para poder esconder qualquer deficiência do espaçamento de tela. Só que no momento em que isso acontece, a gente também consegue perceber que o Cube Map não acontece em tempo real e essa deficiência precisa ser minimamente mascarada. As luzes então acabam surgindo para poder dar essa sensação de movimento no reflexo em si e por isso elas são importantes. Já o segundo fenômeno é que isso faz com que o jogo fique muito mais chamativo nos visuais. Em cenários noturnos, por exemplo, esse é um dos principais pontos que fazem os gráficos continuarem extremamente bonitos. Mesmo com tudo escuro, é como se essas luzes fizessem o ambiente ter algum tipo de vida no sentido gráfico da coisa. O que é curioso é que apesar de ser um recurso que começou a ser usado principalmente no primeiro Xbox, mesmo que de maneira tímida, a luz especular foi se tornar popular de fato com a chegada da oitava geração. O prólogo de Metal Gear em 2014, por exemplo, usou isso aos montes para se aliar ao realismo que ele queria trazer, enfatizando a iluminação, e isso acrescentou muito para os visuais daquele jogo. E não, Infamous Second Son não teve uma ênfase no fotorrealismo como Metal Gear teve, mas mesmo assim, isso foi algo bom para o esquema de iluminação do jogo. Diferentemente do que diversos outros games já estavam fazendo naquela época, inclusive até mesmo na geração do PS3, para melhorar a qualidade das sombras e do impacto que a luz tem nos objetos, fazendo com que eles se apresentem de forma mais coerente no cenário de acordo com o comportamento dessa luz, o jogo aqui não usa a iluminação em tempo real. Esse daqui é um título de mundo aberto, então seria comum esperar um esquema de luz e sombras que acompanhasse o passar do tempo por aqui, do dia para a noite, por exemplo. Jogos como GTA V ou a saga Assassin's Creed, na geração anterior, fez isso aos montes. Então pode parecer que é um retrocesso que acontece por aqui, essa é a primeira impressão, mas se a gente olhar por um outro ângulo, a gente entende o que o time de desenvolvimento quis fazer. O jogo de fato tem sombras dinâmicas que interagem com o personagem, mas isso não
não quer dizer que elas sejam em tempo real. O que acontece é que, com o passar da história, existem na verdade 8 diferentes tipos de horários do dia em que o jogo acontece, e todo o conjunto de iluminação, de acordo com cada um desses horários, é armazenado para poder entrar em ação quando a hora chegar. Então, o esquema de sombra e de iluminação de uma forma geral do período noturno vai ser completamente diferente do período diurno. Isso permite que as sombras sejam melhor tratadas e que a direção artística consiga definir manualmente qual vai ser o impacto da luz naquele cenário dentro daquele período específico. Em palavras mais simples, vamos dizer que o sistema de iluminação aqui teve a oportunidade de ter um tratamento superior. Isso se tornou mais comum do que parece no PS4 e no PS5. Marvel's Spider-Man 1 e 2 usam o mesmo estilo de iluminação e deu muito certo do ponto de vista artístico. Com o avanço da geração, houve mais liberdade artística, em outras palavras. E eu tô contando isso tudo pra vocês porque com a chegada do PS4, depois de tantos jogos bons no PS3, começou a ser fundamental, infelizmente eu diria, entender o que os jogos estavam fazendo tecnicamente para poder perceber se eles estavam impressionando ou não. E como eu já estive nesse lugar de subestimar um jogo e isso marcou minha primeira experiência em um console, eu resolvi compartilhar com vocês. Mas agora eu quero saber aqui no campo dos comentários o que vocês acham da troca de geração que está acontecendo hoje em dia. De alguma forma, está impressionando vocês como já impressionou uma vez ou não? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal pra não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.